Neste vídeo estaremos lidando com as primeiras duas partes, os parágrafos 1 e 2, em produções Task 1 Academic, IELTS Writing, portanto, Task 1 Academic que possuem tabelas no tema. Então, vamos ver aqui no nosso quadro o que temos em mãos. Então, temos aqui Academic Task 1, tabelas, e aqui temos um exemplo de tabelas. Então, vamos ver aqui o que está primeiramente escrito na introdução, não é? The tables below give information about sales of fair trade labeled coffee and bananas in 1999 and 2004 in 5 European countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então, aqui nós temos o resumo do tema com o texto dele sendo apresentado. Write at least 150 words. E aqui temos, então, primeiramente, o produto café sendo vendido em 5 países e as vendas em 1999 e depois em 2004. E depois temos banana sendo vendida no mesmo grupo de países com a comparação das vendas em 1999 e 2004. In millions of euros, ou seja, milhões de euros. Tudo bem? Perfeito. Então, nós aqui, primeiramente, temos que nos lembrarmos que no primeiro parágrafo, nós sempre fazemos a nossa introdução, não é? Deixando bem claro que nós já apresentamos essa estratégia universal em basicamente todos os nossos vídeos dessa série até agora, mas eu vou continuar martelando isto porque essa estrutura tem que estar gravada, tatuada em nossa mente para conseguirmos sermos os mais efetivos possíveis no exame. Uma coisa que acontece com muita frequência é que as pessoas gelam no momento da produção writing, seja até mesmo em simulados, porque elas não têm de forma clara em sua mente o norte a ser seguido. Mas o fato é que quando você tem tatuado em sua cabeça o que fazer em cada um dos parágrafos, é claro para você isto, esse gelo diminui muito ou até mesmo desaparece. Então é muito importante nós, na realidade, termos isso em mente, tudo bem? Então, voltando aqui ao nosso quadro, temos aqui a introdução e o overview, que serão os focos desta nossa aula em particular. Lembrando, a introdução é onde que nós especificamos o escopo dos dados, ou seja, de uma forma bem superficial e geral, definimos o que os dados, de uma forma geral, abrangem. Tudo bem? Sem detalhes, sem números específicos. Depois, no overview, fazemos as nossas conclusões macro. Conclusões macro, onde que temos aqui comparações macro sendo feitas. É aqui onde que introduzimos ao leitor quais são as conclusões que esses dados como um todo nos permitem ter. E ainda não temos muita especificidade nessas conclusões envolvendo, por exemplo, números específicos, ou pelo menos não números específicos frequentemente sendo apresentados no overview, porque isto é trabalho para os parágrafos 3 e 4. Mas nós já podemos acelerar para o leitor a priori o que pode de uma forma geral ser concluído. Tudo bem? E uma referência para fazermos um bom overview é já destacarmos os extremos, não é? Ou seja, o que foi mais e o que foi menos. Na comparação dos, no caso aqui, 2 anos. 1999 e 2004. Seja no coffee, seja banana. Ou seja, extremos sendo indicados. Tudo bem? Perfeito. Alguns pontos importantes antes de irmos para o exemplo de produção que nós vamos aqui analisar. Pontos importantes. Primeiramente, temos que ter 2 minutos de planejamento prévio, isto antes de até mesmo escrevermos qualquer parágrafo. Esses 2 minutos de planejamento prévio antes de começarmos a escrever nos salva tempo porque definimos de uma forma antecipada qual vai ser a ideia de cada parágrafo. Então, como que isto funciona, não é? Você vai numa parte do exame que está em branco, ou se você está fazendo o exame no computador,
você pode fazer 4 hífens, não é? No seu texto, na parte específica de texto. E escrever sentenças-chave ao lado de cada um desses pontos, indicando, portanto, qual é a ideia principal de cada parágrafo. Então, vamos aqui fazer um exemplo de planejamento. Tudo bem? Considerando que eu estou escrevendo aqui mesmo de forma digitada, mas eu estou escrevendo, eu vou seguir uma dinâmica como se eu estivesse fazendo à mão, tudo bem? Portanto, eu vou colocar aqui 4 pontos, onde que estamos definindo que cada um desses pontos é um parágrafo, tudo bem? E vamos estar escrevendo de cima para baixo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Neste nosso vídeo, vamos nos focar especificamente no que vamos escrever no primeiro e no segundo ponto, ou seja, no parágrafo 1 e 2, que, tendo em vista essa nossa estratégia universal, é a introdução e o overview, tudo bem? Então, primeiramente, começando com o parágrafo 1, não é? No parágrafo 1, temos que, como já indicado, apresentar o escopo dos dados. E qual é o escopo, não é? Primeiramente, tendo em vista o que nós lemos aqui, é que os dados lidam com coffee e banana sales, não é? Coffee e igualmente banana sales. Coffee and banana sales. Ou seja, sales. Vendas de café e banana. O que mais? Não é? Igualmente, nós aqui temos os dados apresentando as vendas em milhões de euros. Então, podemos aqui colocar no nosso planejamento Coffee, Banana Sales, millions of euros. O que mais? Voltando então aqui aos dados. Temos aqui o espaço de tempo ou os anos em que foram feitas as pesquisas, portanto, 1999 e 2004. Então, voltando aqui ao nosso planejamento, vamos aqui apagar este ponto aqui. 1999 and 2004. E por último, mas não menos importante, 5 countries. Não é? 5 European countries, 5 países. Então veja como foi o meu planejamento. Coffee and banana sales, millions of euros, 1999 and 2004, 5 countries. Perfeito. E aqui no segundo ponto, o que nós temos sendo definido? O overview. O que vamos fazer, não é? O que vamos destacar já nas conclusões macro que podem ser tiradas das informações. Então, a primeira conclusão que nós podemos tirar aqui, se formos olhar os dados, é que, primeiramente, olhando o café. Em 99, tivemos 1.5, 3, 1.8, 1 e 0.8 nesses 5 países. Já em 2004, temos 20, 6, 2, 1.7 e 1. Ou seja, a venda de café aumentou em cada um dos 5 países europeus pesquisados, de 1999 em comparação a 2004. Portanto, podemos deixar aqui claro no nosso planejamento que coffee increased. É óbvio que eu não vou escrever exatamente isso. O que eu escreveria era coffee sales, mas já que eu estou escrevendo somente uma sentença-chave aqui, eu não vou buscar ser muito detalhado nas palavras que no meu planejamento eu escrevo, até porque, como dito, eu gasto idealmente 2 minutos para fazer esse planejamento, então isso tem que acontecer de forma bem rápida. Coffee increased in all countries, ou seja, em todos os países. Igualmente, o que mais podemos concluir? Não é, tendo em vista os dados. Podemos concluir que a banana, agora olhando a banana aqui, ó, temos Switzerland 15,47, UK 1,5.5, Belgium 0,6 e 4, agora Sweden desceu de 1,8 para 1 e Dinamarca desceu de 2 para 0,9, ou seja, a banana diminuiu as vendas na Sweden e no Dinamarca, ou seja, na Suécia e na Dinamarca. Então, a banana... Então, vamos lá. Banana fell, ou seja, caiu a venda, não é? As vendas fell in Denmark e Sweden.
E o que mais podemos aqui concluir neste processo? Podemos concluir que, vamos ver aqui, UK... olha só. Veja como são as mudanças de compras, não é? Ao longo do tempo. De 15 para 47 em termos de banana, coffee, UK, 1.5, 20, 3 pontos. Podemos dizer que, por exemplo, trazendo aqui para aquela questão de extremos, o país que mais teve mudança na venda de café foi UK. Então, podemos concluir aqui que... e detalhe, em 2004, não é? Ou seja, UK highest sales coffee 2004. Ou seja, o UK teve a maior quantidade de compras de café em 2004. Uma coisa muito importante a ser destacada é que não existe informação que é correta ou incorreta de ser traga aqui por você, tudo bem? Existe, na realidade, informação apresentada de uma forma ideal e apresentada de uma forma errada. Mas ainda assim, você pode, na sua seleção e no seu planejamento, ter destacado outras coisas, por exemplo, ter, na realidade, destacado que as bananas tiveram as suas maiores vendas em determinado ano ou em determinado país, não importa. O importante é você apresentar, é o como esses dados são apresentados na escrita, não exatamente quais dados foram selecionados, tudo bem? Então não existe dado que é correto ou incorreto de ser apresentado. Isso é muito importante de ser destacado, ok? Então, tendo em vista esse planejamento que nós levamos 2 minutos para fazer, e perceba que é óbvio que eu levei muito mais do que 2 minutos para fazer, porque eu estou explicando a lógica, mas perceba que, olha o quão direto ao ponto eu fui na minha escrita, rápidas palavras, rápidas sentenças curtas escritas com, inclusive, palavras faltando somente para termos ideias, então isso daqui é para ser feito de uma forma bem rápida e é completamente possível, em especial quando você não está tendo que explicar para ninguém o que você está fazendo. E aí depois vamos para a escrita. E a escrita dos parágrafos reflete, não é, o que colocamos aqui nesse nosso planejamento, ou ao menos deve representar, deve refletir. Caso contrário, não há utilidade em termos feito esse planejamento. Então, vamos novamente vir aqui. Agora, uma observação importante, diga de passagem. Perceba que enquanto eu estava planejando, não é, a nossa escrita aqui, o que vamos fazer em cada um dos parágrafos, eu não reli o tema, ou melhor, o resumo do tema. E se eu fizesse isso, existe real probabilidade que no meu planejamento eu teria essas mesmas palavras que estão aqui sendo utilizadas. Então, a minha sugestão é que você leia somente uma vez este resumo do tema. Depois, no processo de planejamento e escrita dos parágrafos, em especial quando estamos falando da introdução, se foque exclusivamente em ficar checando novamente os dados em si, não este resumo que você encontra no tema. Porque assim você evita repetição de vocabulário e cópia das palavras do tema. Esse processo de ficar lendo o tema novamente, em termos desse resumo que ele vem junto, afeta até mesmo a sua criatividade. Porque você não vai conseguir ficar pensando em sinônimos e paráfrases se você está já tendo palavras sendo dadas e a sua tendência a utilizar as mesmas palavras que temos no tema vai causar problemas. Então, é muito importante termos somente uma leitura. Quando chegarmos no momento do planejamento depois da escrita, nada de ficar relendo este resumo, até porque ele não tem informação muito importante que você já não saiba e que, portanto, exige que você fique relendo novamente. Tudo bem? Em termos de investimento de tempo, rapidamente, temos de 2 a 3 minutos, portanto, para a escrita da introdução e, idealmente, temos aí 3 minutos para a escrita do overview. Ou seja, no total, para os parágrafos 1 e 2, em conjunto com o planejamento prévio que você vai estar fazendo para todos os parágrafos,
Você, até este momento, ao terminar o parágrafo 2, você já vai ter investido aproximadamente aí 9 minutos na sua produção escrita como um todo. O que depois você vai estar investindo aí, vamos colocar de 8 a 9 minutos. Que depois você vai estar investindo mais 5 minutos para fazer o parágrafo específico 1 e 5 minutos para fazer o parágrafo específico 2, que são os parágrafos 3 e 4, totalizando entre 18 e 19 minutos para fazer a sua produção escrita inteira para o Task One Academic. Perfeito! Isso é completamente realizável, tudo bem? Em especial se você pratica e internaliza esses 2 minutos de planejamento, porque eles vão te oferecer o norte que você precisa. Aqui temos escrito não ler o texto do tema ao fazer a introdução, isso já foi explicado por quê. Use sinônimos e paráfrases. Você vai ver no texto modelo que nós temos aqui que verbos que anteriormente foram ditos são ditos novamente, mas em formatos sinônimos. Ou seja, com uma outra palavra que tem o mesmo significado deste verbo anteriormente escrito. Isso é muito importante. Não podemos ter repetição de vocabulário tanto do próprio tema, considerando aquela dinâmica que eu falei de não ler o resumo quando começar a escrever, quanto temos que evitar também repetição de vocabulário quando estamos falando de as próprias palavras que já utilizamos na nossa produção. Porque quando falamos do quesito lexical resource, ou seja, vocabulário no exame IELTS Writing, o que o examinador está mais buscando não é palavras raras, palavras extremamente ali diferentes para você utilizar na sua escrita, mas sim o quão horizontalmente flexível é o seu texto, evitando, portanto, a repetição de palavras, tudo bem? E igualmente temos aqui o escrever no passado, que é um elemento importante, considerando que os anos que estão aqui sendo abrangidos, não é? São os anos de 1999 e 2004. Estamos em 2021, ou seja, tudo aqui são dados passados que precisamos de considerar, ok? Perfeito. Com esses pontos aqui importantes sendo abrangidos, vamos aqui ao texto exemplificador, tudo bem? Perfeito, então vamos lá novamente e vamos ver aqui o nosso primeiro parágrafo. Vou até mesmo colocar aqui em vermelho, sendo indicado que aqui, no primeiro parágrafo, temos a nossa introdução. E o que temos aqui no segundo parágrafo é o nosso overview, ok? Então vamos aqui ver o primeiro parágrafo. This report relates to 2 tables presenting fair trade coffee and banana sales, data measured in millions of euros from 1999 and 2004 in 5 European countries. Então temos aqui a questão do café e do banana sales sendo destacado, que foi definido no nosso planejamento prévio. Igualmente, millions of euros sendo apresentado, que foi definido no nosso planejamento prévio. 1999 and 2004, que foi definido no nosso planejamento prévio. E 5 European Nations, que igualmente foi definido naquele nosso planejamento prévio. Então, temos aqui um texto trazendo, de fato, manifestando, aliás, o que foi planejado por nós aqui. Tudo bem? Excelente. Agora vamos ver o segundo parágrafo. By and large, coffee sales mushroomed in all countries between 1999 and 2004. Então temos aqui aquela questão de que o café teve o aumento, não é? Increased, as vendas aumentaram em todos os países. On the other hand, while monetary exchange involving bananas climbed in 3 territories, it fell in Denmark and Sweden. Ou seja, a queda da venda de banana na Dinamarca e na Suécia foi também apresentada aqui, como nós planejamos. On the whole, in 2004, the UK conducted the highest levels of exchange for coffee. Perfeito. Então, tivemos aqui também aquela questão de que em 2004, o local onde que mais teve aumento e venda de café foi UK, como planejado. Excelente. Agora, sobre a questão de repetição de palavras, veja aqui a dinâmica. Primeiramente, temos aqui mushroomed, que indica essa ideia de fato, aumento, não é? Depois, temos o climbed,
que tem o mesmo significado de mushroom, que é, no caso, aumentar, não é? Trazendo para o português significa aumentar. Mas tivemos a utilização de uma outra palavra para ter aquela horizontalidade, ou seja, aquele evitar de repetição. Tudo bem? Perfeito. Então, temos aqui o exemplo de parágrafo 1 e 2, quando estamos falando de tabela. Tudo bem? Tabelas podem a priori assustar as pessoas, porque elas, às vezes, como aqui podemos ver, têm muita informação. Mas, frequentemente, essas informações são simplesmente repetições. Perceba que foi repetido tudo aqui. Os países e os anos. O que mudou efetivamente foi os produtos e os números específicos de venda de cada um deles. Mas muita informação se repete quando temos tabela frequentemente. Portanto, não podemos já a priori nos assustarmos. Tudo bem? É uma questão de manter a calma, identificar as informações padrão, os padrões que se repetem na tabela, fazer o planejamento e executar da forma apropriada. Tudo bem? Muitíssimo obrigado.